Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o segundo vídeo dessa terça-feira. Terça-feira que está sendo marcada pela linda e grandiosa vitória do Vasco da Gama contra a equipe do Atlético Paranaense ontem, no nosso Caldeirão, na nossa casa em São Januário. Um jogo importantíssimo que colocou o Vasco na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Vasco olha sim mais para a parte de cima do que para a parte de baixo da tabela. O Vasco está, sim, mais perto da Libertadores de 2025 do que da Série B do ano que vem. Mas olha, meu amigo torcedor, o grande objetivo, a grande meta do Vasco está para quinta-feira. Quinta-feira é o jogo do ano do Vasco da Gama contra o mesmo Atlético Paranaense dentro do mesmo São Januário. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês, assim como também trazer todas as últimas informações do nosso Cruz Maltino. Teve Jean Menezes sendo oficializado nesta manhã de hoje com o mais novo reforço do Vasco da Gama. Além disso, também vamos falar com vocês sobre a questão arbitragem. Não podemos deixar passar impune o que rolou ontem em São Januário. O gol anulado pela arbitragem do senhor Pablo Verrete foi uma grande loucura. Loucura! O Vasco foi roubado ontem em São Januário e a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como a gente sempre faz no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça aí parte da nossa família. Caso não saiba, te aviso aqui, né, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante saindo também sempre pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante saindo sempre pela parte da noite. Então, se você está aí à procura de um canal que fale de Vasco, de um canal que te deixe sempre muito bem informado, esse daqui é o canal que você está de fato procurando e inclusive achou. Veja o vídeo, assista ao nosso conteúdo. Caso curta, lá no final você se inscreva para ajudar aqui o crescimento do nosso trabalho. Porém, você aí, ó, que está aqui todos os dias, já curte o nosso canal, porém ainda não é um inscrito, chegou a hora, se inscreva e faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso trabalho. Show de bola, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco, porque ontem vencemos. O Vasco ontem, após levar o gol ainda na primeira etapa, consegue reverter o resultado de virada dentro da nossa casa. Um resultado importantíssimo, que coloca o Vasco da Gama na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Porém, além de deixar o Vasco da Gama na oitava colocação, o mais importante, ao meu ver, nesse momento, é fazer com que o Gigante da Colina chegue para esse jogo da próxima quinta-feira, contra o mesmo Atlético Paranaense, no mesmo São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, com muita moral. O Atlético Paranaense, com toda certeza, vai enfrentar um clima muito hostil do Caldeirão de São Januário nessa próxima quinta-feira. E além de enfrentar um território hostil dentro das 4 linhas, fora das 4 linhas, eles já vão ter a total noção do que irão enfrentar. De hoje, terça-feira, até quinta-feira, antes desse jogo começar, o Atlético Paranaense vai respeitar muito o Vasco da Gama dentro de São Januário. Se eles tinham a expectativa, se eles tinham a ideia, estou falando do grupo, da diretoria, dos torcedores atleticanos, de que o Vasco da Gama seria um adversário fácil para chegar às semifinais da Copa do Brasil, eles se enganaram. E acho que ontem, mais do que nunca, provou exatamente isso. Para passar do Vasco das quartas para a semi, vai ser muito difícil. E para conseguir sair quinta-feira de São Januário com um resultado positivo, vai ser mais difícil ainda. Quinta-feira, São Januário, com toda certeza, estará muito inflamado. Se o torcedor vascaíno ontem empurrou o Vasco da Gama em busca da virada, quinta-feira a expectativa é grande que o torcedor novamente leve o elenco Cruz Maltino nas mãos para conseguir a primeira vitória nesse primeiro jogo, né? O jogo de ida aí das quartas de final da Copa do Brasil. E poderia ter sido até mais fácil do que foi. O Vasco ele consegue marcar o segundo gol apenas aos 40 minutos da segunda etapa. Porém, deveria ter conseguido conquistar a virada
ainda no início do segundo tempo. O Emerson Rodrigues ele marca o gol aos 23 minutos, o gol da virada, um lindo gol, inclusive num contra-ataque de Almanac. E o Vasco consegue a virada com o Hugo Moura por volta ali dos 26, 27 minutos do segundo tempo. E um lindo gol, um lindo voleio. Mas gol esse que foi anulado por conta da presença de Pablo Verratti à frente da linha de impedimento no cruzamento de Dimitri Payet. Tá aparecendo, é claro, o lance aí a vocês, onde a gente vê o Verratti realmente à frente, mas vê que o atleta nitidamente não participa em absolutamente nada. O Verratti não sobe para cabecear, o Thiago Heleno cabeceia simplesmente sozinho. Há uma distância gigantesca entre o zagueiro atleticano e o Pablo Verratti, mas simplesmente o VAR, que ele gosta de atrapalhar o Vasco da Gama. O VAR tem prazer, o VAR tem orgulho em participar nos lances contra o Cruz Maltino. Mesmo quando não há nada, o VAR ele cisma em entrar no meio da situação apenas para prejudicar o nosso clube. E ontem foi novamente assim. Não houve nada, não aconteceu nada. O Verratti nem sobe para cabecear, o Verratti não encosta no Thiago Heleno, o Verratti não participa do lance, mas o VAR faz questão de anular o gol. Ah, mas o comentarista PC de Oliveira, ele durante a transmissão, ele fala que foi impedimento. Me desculpe ao senhor PC de Oliveira, mas eu simplesmente não ligo para o que o senhor fala a partir do momento do seu histórico com relação ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Sabemos muito bem que você tem um lado, e o seu lado é completamente contrário ao Vasco. Você só fala que lances relacionados à arbitragem são certos ou errados quando a favor do Vasco, no caso, quando não tem como não falar que foi a favor. Mas quando é assim, esses lances que dá para ser interpretativo, você sempre faz questão de puxar para o lado contrário ao nosso. E ontem foi exatamente assim. E sabe por que eu digo que foi ridículo o que aconteceu ontem em São Januário? Porque o próprio Vasco sofreu um gol exatamente dessa maneira. Tá aparecendo aí na imagem a vocês um jogo que aconteceu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Jogo na Arena MRV. Um jogo em que o Vasco perde pelo placar de 2-0. Jogo marcado pelo erro grotesco do senhor Bruno Prachedes no segundo gol da equipe atleticana. Mas um jogo que o Atlético abre o placar num gol exatamente assim, muito semelhante ao que aconteceu ontem. E, a minha opinião, até pior. Porque no lance é o seguinte. O Paulinho, ele vira o jogo lá para o Gustavo Scarpa. O Scarpa, ele cruza a bola para dentro da área e o Paulinho ele aparece para receber. Só que o Paulinho erra o cabeceio. E nessa que ele erra o cabeceio, o Hulk ele sobra sozinho literalmente dentro da área para fazer o primeiro gol do Atlético naquela partida. Qual é a grande questão, porém? O Paulinho ao tocar, ele entra na área para receber. E nessa que ele entra na área para receber, ele chama completamente a marcação, principalmente do Maicon, que era o homem para estar ali marcando o Hulk. Ou seja, o Paulinho ele interfere no lance. Se o Paulinho talvez não tivesse ali, o Maicon daria 2, 3 passos para trás e conseguiria impedir que essa bola chegasse ao Hulk. Mas como o Paulinho estava ali, ele puxa nitidamente a marcação do Maicon e o Hulk fica nitidamente sozinho. Não houve uma participação? Paulinho não participa da jogada? E o Paulinho estava impedido nesse lance. Por que o impedimento não foi marcado? Por que o VAR não chamou? Porque, para o VAR, o Verratti ontem interfere no lance ao não tocar na bola. No lance ao não tocar na bola. E o Paulinho aqui nesse lance, que a gente está aparecendo aí a vocês, que a gente está mostrando e está aparecendo, o Paulinho não interfere. Qual é o critério? O que o VAR tá querendo dizer? Que é um lado? Porque realmente é isso que parece. Na minha opinião, o Paulinho, inclusive, interfere muito mais no lance do que o próprio Verratti ontem. E quem dera se fosse apenas esse. Houve também um jogo há exatamente 11 meses atrás entre Flamengo e Botafogo. Um jogo, salvo engano, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Nesse jogo, o Botafogo acaba perdendo para o Flamengo no estádio Newton Santos. É o jogo aí da derrocada, né, do Botafogo no Campeonato Brasileiro. E exatamente nesse jogo, há um gol contra do Marlon Freitas. O lance que hoje é inclusive o capitão, né, do Botafogo. E qual é a grande questão desse lance? O Wesley, salvo engano, ele cruza uma bola para a área, o Wesley lateral direito do Flamengo, e o Bruno Henrique ele está sozinho no lance. O Marlon Freitas, ao ver que o Bruno Henrique estava sozinho, ele corre, né, ele aumenta a passada para tentar interromper que essa bola chegue ao Bruno Henrique.
Só que nesse desespero de ver que o Bruno Henrique sozinho iria fazer o gol, estava posicionado para fazer o gol, o Marlon Freitas, ele tenta tirar, mas tira errado. E a bola acaba sendo indo em direção ao gol do Botafogo e sendo configurado como um gol contra. A questão que eu te pergunto é, se o Bruno Henrique não estivesse ali, você acha que o Marlon Freitas iria fazer esse gol contra ou ele teria calma para tirar a bola para o lado tranquilamente? É claro que ele teria calma para tirar a bola tranquilamente. Ou seja, o Bruno Henrique presente ali naquele momento, ele interfere na tomada de decisão do Marlon Freitas. Correto? Sim. O Bruno Henrique, porém, estava impedido. Então, se o Bruno Henrique ele acaba influenciando na tomada de decisão do Marlon Freitas, e é essa a questão do impedimento, era para o impedimento, ter sido marcado. Só que o impedimento não foi marcado. O Bruno Henrique ele influencia na tomada de decisão do Marlon Freitas e o impedimento não é marcado. Assim como também o Paulinho, no lance que a gente mostrou agora a vocês contra o próprio Vasco, ele influencia na tomada de decisão do Maicon e o impedimento não é marcado. Mas o VAR ontem, ele configurou que o Verratti ele influenciou na tomada de decisão do Thiago Heleno. Mas, diferente de todos esses dois lances que eu mostrei, o impedimento foi marcado. Então assim, a gente tem que tocar nessa questão da arbitragem. Não é porque o Vasco venceu, não é porque conquistamos os 3 pontos, não é porque estamos subindo na tabela que tem que ficar tudo legal. E é por isso que eu achei vergonhoso o senhor Marcelo Santana, eu tenho que voltar a tocar nesse assunto, ter ido ontem à entrevista coletiva para pedir desculpa ao Atlético Paranaense. Ele podia ter ido à coletiva para reclamar da arbitragem, mas ter ido à coletiva para pedir desculpa ao Atlético, pelo amor de Deus. Quantas vezes passam a mão aí no Vasco da Gama, fazem de tudo com o nosso clube e não tem ninguém para reclamar da arbitragem. Mas quando acontece qualquer coisinha, aí aparece alguém na entrevista coletiva para pedir desculpa ao adversário. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não adianta vir com esse papo de que é jogo de clube, não tem isso. Em 2012, aquele absurdo aconteceu lá na Arena Joinville, um erro da segurança do próprio Atlético Paranaense, porque o clube mandante é o responsável pela segurança, torcedores que acabaram indo até, infelizmente, assim, não posso nem falar essa palavra porque é uma palavra complicada do YouTube, mas torcedores que perderam a vida naquela partida, muitos feridos, e nada aconteceu. Eu não vi ninguém do Atlético Paranaense pedindo desculpa ao Vasco e muito menos ao seu torcedor. Aí ontem, Marcelo Santana indo até a entrevista coletiva para pedir desculpa. A gente viu o Sport Vasco lá na Ilha do Retiro. Ninguém do Sport foi pedir desculpa. Ninguém. Pelo amor de Deus. Então, assim, são coisas que, na minha opinião, são descabidas de serem feitas. E acho que o Vasco errou muito ontem ter pedido desculpa aí. Mas enfim, vergonha da arbitragem. Mas vamos prosseguir com o vídeo, né? Porque também temos novidades a trazer aqui a vocês. Que hoje, pela parte da manhã, o Vasco anunciou seu mais novo reforço, Jean Davi. No caso, Jean Menezes, ele mesmo pediu para ser chamado dessa forma, Jean Davi. Atleta que o Vasco comprou junto ao Toluca pelo valor de 8 milhões e 100 mil reais. O atleta vem e assinará um vínculo contratual, ou melhor, assinou um vínculo contratual até junho de 2026. Nesse contrato aí entre Vasco e Davi Menezes, Jean Davi, perdão, né? Ainda há a possibilidade de uma renovação contratual por mais 6 meses até o final de 2026. O jogador aí vem para vestir a camisa 21 do Vasco da Gama, ele que desembarcou no Rio de Janeiro na última sexta-feira, foi aprovado nos exames médicos feitos aqui no clube e apresentado já na mesma sexta-feira para os seus novos companheiros de equipe. Ele inclusive disse aí ao site oficial do Vasco da Gama as seguintes palavras, abre aspas, estou muito feliz de estar aqui e chegar em um clube tão grande como o Vasco. O clube tem uma linda história e uma torcida fanática. E hoje poder defender essa camisa é um orgulho muito grande. Para quem não sabe, Jean Davi, ou Jean Menezes, né? Ele iniciou a sua carreira no São Luís do Chile, passou pela Universidade Concepción também do Chile e foi comprado pelo Leão durante o ano de 2019. Depois do Leão, chegou ao Toluca do México, clube onde ele estava antes de acertar com o Vasco da Gama. Jogador aí que tem 31 anos de idade, nasceu no dia 16 de março de 1993, atacante, pequenininho, de 1,63 m de altura, características semelhantes à do Soteldo, um jogador que sabe usar muito bem a perna direita, como também a perna esquerda, e os seus números foram muito bons pelo Toluca, seu último clube. Em 89 jogos, sendo que desses 89, 78 ele foi titular, Jean Davi, ele teve 15 gols, 17 assistências, 145 passes decisivos, precisou de 34%
Aliás, acertou 34% dos cruzamentos que tentou, teve 124 dribles certos, 362 bolas recuperadas e sofreu 107 faltas. Jogador muito participativo nesse último terço. Querendo ou não querendo, é claro, né? Cada jogador é um jogador, mas tem características muito semelhantes ao Soteldo. Podemos sim falar que o Vasco hoje tem o seu Soteldo. Jean Davi é o Soteldo da Colina. A gente espera que ele no Vasco se destaque muito mais do que o Soteldo hoje se destaca com a camisa do Grêmio. Bom jogador, bom reforço, que mandou esse recado aí para você, torcedor vascaíno. Hola amigos de Vasco, me presento, soy Ian Meneses y vengo a entregarme al 100% por esta institución, tratar de defenderlo de la mejor manera, así que les mando un fuerte abrazo y espero celebrar junto con ustedes cada fin de semana. Adiós. E aí, torcedor vascaíno, animado com o Jean Davi? Acha que vai dar certo? Bom reforço? Gostou do jogador? Lembrando que o Vasco aí vem reforçando e muito, né? O seu setor ofensivo. Temos Emerson Rodrigues, que marcou um lindo gol ontem. O Vasco ainda conta com David, tem Adson. Expectativa é que chegue mais algum nome aí, inclusive nessa janela de transferências para reforçar a ponta. O Vasco buscou o Benjamin Garré e tudo indica que até a próxima segunda-feira o Vasco da Gama estará ainda ativo no mercado, procurando mais um nome para esse setor ofensivo. As pontas Cruz Maltinas. Deixa aí, volta a repetir a sua opinião. Jean Davi é um bom nome? Vem para ser titular? Vem para ser reserva? Qual é a sua opinião? Números bons. Carreira relativamente boa. Passagens interessantes pelo futebol chileno. E chega aí com moral pela primeira vez aos seus 31 anos de idade para vestir a camisa de um clube do futebol brasileiro. Lembrando que Jean Davi foi convocado para a seleção do Chile e será um desfalque aí para o Vasco da Gama nesses próximos dias. Vamos que vamos então, Vascão. Novo reforço, vitória do Vasco, e a gente já volta com o nosso Boa Noite Gigante. Se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso crescimento. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.